para começo de conversa. Bom dia, boa noite. Não sei o momento que você tocou essa tecla aí para assistir mais um programa abençoado, podcast para começo de conversa. Você sabe que toda semana tem material, conteúdo bom, levando até você os princípios do reino de Deus. E nós estamos numa campanha abençoadíssima. E quem vai falar sobre esse tema e quem é a nossa convidada nesse dia é o nosso amado pastor Paulo. Paz do Senhor Jesus, como nós não tivéssemos nos cumprimentado, mas faz parte aqui do programa. Hoje conosco, acompanhando a sua digníssima esposa. Daqui a pouco também você fala, senão vão saber conectar. Pastor Paulo, quem é a nossa convidada dessa tarde? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo, mas na série, essa série de mulheres impecáveis. Mulheres sábias que edificam o seu lar. Repete o tema. Mulheres sábias que edificam o seu lar. A entrevistada de hoje é referência na Praia Grande como mulher de Deus, esposa, mãe, batalhadora. É uma nossa pastora do Ministério Revelação Divina, pastora Márcia Regina da Silva Costa. É isso? Mais conhecida como pastora Márcia. Glória a Deus, seja bem-vinda, pastor. Vamos aplaudir acompanhada hoje Glória a Deus. Pelo digníssimo meu amigo, meu irmão. Pastor César fez questão para não correr nenhum risco. Vem aqui, qualquer coisa ele se defende na hora. Tá certo. Tá certo. A defesa é imediata. Pastor Márcia, primeiramente, obrigado por ter aceito o convite. É uma honra para nós, o podcast, para começar a conversa, receber uma ungida de Deus. A pastora tem todo o nosso respeito. E hoje nós vamos aqui trocar experiências com a pastora. Então, pastora Márcia, muito obrigado mais uma vez. E quero começar, como eu sempre começo, fazendo uma pergunta crucial. Quem é pastora Márcia? Paz do Senhor a todos. Primeiramente, obrigada por ter me convidado. Uma novidade para mim. Tudo que é novidade deixa a gente meio apreensivo. Mas nós não prometemos nada. Mas vamos fazer tudo que vier aqui à nossa mente da forma mais equilibrada dentro dos planos do Senhor. Pastora Márcia é uma mulher determinada, que ama o que faz, amo tudo o que o Senhor tem feito na minha vida. Gosto de ensinar, gosto de ser mãe. O que não era o meu sonho, que se tornou uma realidade. Porque, na verdade, eu nunca sonhei em ser uma esposa, nunca sonhei em ter filhos, nunca sonhei em ser mãe. Eu sempre achei que eu ia morar sozinha e ajudar a minha mãe por conta de algumas situações que a gente vivia no passado. Mas eu louvo a Deus que o Senhor tinha outros planos para a minha vida. Glória a Deus. Que os planos dele são maiores do que os nossos. E graças a Deus tem sido aí os planos de Deus na minha vida. Então, tudo que eu faço, eu amo o que eu faço. Então, acredito que é assim, uma mulher determinada, gosto de batalhar junto, confio nas promessas do Senhor e não deixo de acreditar. Ainda que as coisas não estejam da forma que eu gostaria que estivesse. Mas, no fundo, eu sei que o Senhor vai pelejar e vai dar vitória. Então, glória a Deus. Você já percebeu já como vai ser a entrevista com a pastora Márcia. A pastora falou algo importante aqui, confiando nas promessas do Senhor. Então, olha para aquela câmera já começou impactando. Por gentileza, a pastora repete essa frase, confiando nas promessas do Senhor. O que não pode faltar na minha e na sua vida? Confiança. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Pastora, já aproveitando o carro de fogo da pastora, conta como começou essa carreira, a sua história na fé, como chegou até o estágio que é hoje, da pessoa que não acreditava em casamento, não acreditava que é nada disso, e hoje mulher, pastora, mãe do Gustavo, do Matheus. Aproveita aí. Uau, pergunta boa. Na verdade, eu comecei namorando o pastor César. Nós não éramos evangélicos. E numa situação de enchente sem chuva, eu morava na Itaquera. Quem conhece a região de Itaquera sabe que ali é fácil de alagar. Que lugar, pastora? Bem ali mesmo, entre a Aricanduva, aquela avenida de Itaquera que vai para o terminal. Sim. Então, ali mais próximos da Itaquera.
E deu uma enchente, a gente já tinha começado a namorar e nós perdemos tudo. Nossa casa foi inundada, morava eu, meus pais, minhas irmãs que eram pequenas e meu irmão Leonardo também que era pequeno. E aquele dia a gente perdeu tudo, a gente teve que morar de favor lá na rua Fartura, onde moravam os meus avós, num quarto e cozinha, no fundo de uma casinha do lado da casa do meu namorado na época. Ele é namorado hoje também, mas é que daquela época, que era só namorado. E ali a gente começou um processo, eu comecei a ser evangelizada pela irmã Maria, a tia dele. E a gente já estava meio que indo, mas não deslanchava para seguir o Senhor. E nessa situação a gente foi morar do lado da igreja chamada Fartura. E aí começou um processo, porque nos levaram para a igreja. Não, antes disso a gente foi para lá. A irmã Maria, tia dele, chamou a gente para ir num culto à tarde. Eu preciso falar isso, que isso aqui é muito importante. Pode falar. A gente foi para morar ali pertinho, elas convidaram para ir num culto à tarde. Minha sogra, Dona Rosa, e a irmã Maria. E ele estava desempregado, eu também. E elas falaram assim, vamos, Cezinha, levar a gente ali? Ele falou, não, agora eu não posso porque eu vou assistir sessão da tarde. E ela falou assim, não, mas leva a gente, depois você volta. E eu, para não desagradar a sogra, eu falei, então eu vou, porque aí se eu for uma vez, ela já me esquece, né? Não fica me chamando tanto. E nisso a gente foi para a igreja, à tarde, naquele culto à tarde, pastor... Esqueci o nome dele agora. Mas é... Não é Joel? Não, pastor, o senhor conhece o filho dele. Mas eu vou lembrar, até o final eu lembro o nome dele. Odair. Acho que é Odair o nome dele. E chegamos lá, sentamos, o pastor pegou o violãozinho, começou a tocar, e aquela coisa assim, a gente ali só quietinho, e ele começou, você de camisa amarela? Quem era o de camisa amarela? Era o César na época, que a irmã Maria falou assim, mas César, se você já veio até aqui, por que você não entra? Se você não gostar, você pega e vai embora. Ele entrou porque sempre foi muito educado, muito respeitoso. Então ele não ia dizer não para a tia. Então, por educação, ele entrou. E essa educação levou ele a Jesus. Porque o pastor começou a cantar e falou assim, esse moço de camisa amarela, Deus está me dizendo aqui, você não queria vir, né? Você queria ficar assistindo a sessão da tarde. Aí eu já fiquei assim, poxa, quem contou para ele? Mas ao mesmo tempo, a tia Maria não tinha saído daqui, a sogra não tinha saído daqui, a gente não ia contar, o pastor só entrou, estava o tempo todo junto. E essa semana Deus te deu um livramento, e Deus tinha dado um livramento para ele de morte. E para testificar, você está desempregado, e o Senhor vai abrir uma porta para você esta semana. Louvado seja a Deus. Porta vai na sua casa. Aí, coisa forte demais, que o Senhor já começou pegando a gente num grande impacto. E isso foi um culto na terça, na quinta-feira o amigo foi na casa dele e falou, Cezinha, meu patrão tá precisando de um motorista. Ele falou, fala para ele que eu vou amanhã. Não, ele falou, porque é para você ir agora. E ele foi nessa porta de emprego, e a porta de emprego era em frente à igreja, aonde nós recebemos a primeira palavra do Senhor, através do pastor, a primeira revelação impactante. E ele trabalhou 5 anos nessa empresa das balas de Imbinho, ali na Vila Antonieta. E todos os dias eu sei que ele tinha que te lembrar. Foi aí que Deus falou comigo. Louvado seja Deus. Então, assim, dali eu fiquei morando nesse cômodo de quarto de cozinha, né? Minha mãe até então não era evangélica, nem minhas irmãs, mas Deus tinha todo um plano, né, das nossas vidas. E a gente começou aí devagarzinho, aí chegamos na igreja, fomos muito bem recebidos, né, logo nós nos preparamos para nos casarmos, aí a gente casou, não foi fácil, não, porque são 2 pessoas diferentes dentro de um mundo agora, e aí a gente batalhou 1 ano, construindo, reformando, fizemos tudo dentro dos planos e propósitos de Deus, princípios de Deus. Nosso pastor nos chamou e falou, olha, agora, querido, vocês tinham uma vida aqui para trás, agora daqui para frente vocês precisam se abster e viver uma vida com Deus. E nós aceitamos o propósito e ficamos firmes ali, nos casamos na bênção de Deus. E aí veio, né? Aí veio o Mateus, aí veio o Gustavo, e eu era uma pessoa assim que eu ia para a igreja. Eu pegava minha Bíblia e ia para a igreja. E voltava para a igreja, Só que o Senhor,
eu tenho certeza de que Deus tinha algo, mas assim como nós Mas a chegamos pastora aonde ia e nós chegamos. voltava. E o segredo é isso. Não, ia. Ia. Não deixava de ir. Até porque tudo era muito envolvente, porque nós éramos novos convertidos, então tudo pra gente era muito novo. Mas aí eu comecei a me envolver. Quando eu ficava de férias, eu ia pro círculo de oração. E aí eu me identifiquei com a oração. Foi algo que me chamou a atenção. Então, desde o círculo de oração, eu tenho algo assim. Se você falar para eu tenho até que me policiar para orar, porque é uma coisa que me envolve. Eu sei que é um ministério que Deus me deu de oração. Eu gosto de oração. Se você falar para mim, vamos para uma vigília, que hora começa? 10 horas? Ah, não, mas nós só vamos meia-noite, porque começa meia-noite, são 2 horinhas de oração. Eu falo, então eu não vou. Porque ou a gente vai para orar, ou a gente não vai. Essa é a minha linha de pensamento. Então, foi algo que Deus tratou comigo. Depois eu comecei a dar aula na escola. Pastora, falou de oração. Aproveita aqui. Quem ora tem resposta? Ah, muitas. Uma delas foi eu ter falado com meu esposo em casa. Falei com meu esposo em casa, falei assim, nossa, nosso filho Gustavo, ele está indo para a igreja, né? Ele ainda precisa ter algo assim com Deus, porque aí a gente fica olhando os filhos e quando chegou no domingo, pela misericórdia de Deus, Deus usou o pastor Aldir para falar com ele e falar comigo também que Deus, porque não foi uma, nem duas, nem 3 vezes que Deus usou o pastor já para falar, você estava na sua cozinha, na sua casa, e do jeito que eu estava, do jeito que eu falei com Deus lá, foi o jeito que o Senhor me respondeu. Eu não tenho dúvidas, tenho dúvidas de quem é Deus, não tenho. Pastora Márcia, eu sei que você vai falar, só segura um pouquinho aqui, hoje eu estou querendo fazer muitas perguntas. Meu Deus. É o seguinte, pastora Márcia. Posso só uma observação? Você está querendo fazer muitas perguntas amando do pastor César? É meu amigo. Olha, pastora Márcia, deixa eu fazer uma pergunta para ti. A pastora, claro, conhece o tema desse trabalho, o podcast para as mulheres sábias que edificam seus lares. Qual que é a sua concepção sobre esse tema? Mulheres sábias edificam lar? Fala para nós. Mulheres sábias. E a pastora vai falar com as mulheres agora. E logo em seguida, meu amigo vai fazer a pergunta que esse tema. Sim. A pastora concorda com esse tema? Concordo. E por quê, pastora? Concordo. Nós temos... Eu vou até citar um exemplo. Pois não. Depois, quando eu acabar de falar. Que se você não tiver uma disposição para compreender o seu próprio lar, fica muito complicado. Porque quando eu era mais menina, eu tinha ainda um desequilíbrio. Então, meu comportamento não era de uma mulher que edificava o lar, mas uma mulher desequilibrada, uma esposa desequilibrada, né? E tudo ficava muito difícil. Mas o amadurecimento, quando você começa a se envolver com a palavra do Senhor, quando você começa a deixar que o Espírito Santo de Deus ele habite mais em você, ele cresça em você, porque isso é importante, o Espírito Santo de Deus falar por você. Que quando eu digo, eu dito as regras, eu mando, eu faço e eu desfaço, fica muito mais difícil. Mas quando eu falo Espírito Santo de Deus, o que o Senhor Jesus faria neste momento, que é uma das coisas que eu faço muito, porque eu não vou dizer que na minha casa não tem problema, que na minha casa não tem lutas nem adversidades. Tem, mas eu preciso pensar quem é que está querendo agir e de que forma que está querendo agir, para tirar paz de quem. Então aí a gente começa a compreender. Aí nós temos uma tese que a gente prefere sorrir mais, conversar mais, se alegrar mais, abraçar mais. Os meus filhos têm costume, eles chegam, eles são pegajosos. Mãe, eu te amo. Mãe, beija aqui. E vem, tá aqui meu esposo que vê muito bem como é o tratamento deles com a gente. Então, graças a Deus, né, eu tenho feito de tudo assim para deixar com que a casa seja um ambiente tranquilo, saudável, um ambiente de paz. Repete essa frase, pastora, deixar a casa saudável. Isso é muito importante. Explica para essas mulheres que estão nos ouvindo, por gentileza. Eu tenho feito de tudo para que a minha casa seja um ambiente saudável, um ambiente de paz. E como você faz isso? Sendo mais alegre, pegando menos no pé, se irritando menos. Aliás, eu me irrito. Para eu me irritar, eu tenho que entrar na fila. Não dá tempo de ficar na fila, então eu procuro, sabe, não ficar olhando os problemas, mas olhando o que a gente tem, o que a gente faz. Então, essa é uma forma que eu criei, né, de falar, pô, tem coisas aqui para fazer? Tudo bem, vai passar. Ah, não está do jeito que eu gostaria que estivesse? Está do jeito que Deus achou que teria que estar. Então, vamos indo, vamos caminhando até a hora que chegar o plano exato de Deus para a conclusão. Pronto, aí... Glória a Deus.
Pastora, lá no começo, quando a senhora começou a falar, a senhora falou quando casou, duas pessoas de mundos diferentes, no mesmo espaço, e que o pastor lhe orientou. Lá, a senhora era uma ovelha. Hoje, a senhora é uma pastora. Qual é o peso de uma orientação de um pastor para uma vida de um casal recém-casado, começando a vida agora, para ter essa sabedoria que a senhora tem hoje de, olha, eu não me estresso mais, para mim me estressar tem que chegar num ponto, mas como que, para quem está começando a vida nova, agora, no casamento, uma comunhão com uma outra pessoa de mundos diferentes, porque hoje o que a gente vê no mundo é casa descasa, casa descasa, ninguém quer insistir, cada um tem a sua verdade. Como que faz para ter a sabedoria que a senhora tem? Quantos anos de casada já, pastora? 29. Como que faz para ter 29 anos de casada, mesmo com luta, com adversidade, com o negócio, mas tá firme? Tá aí o marido com um sorriso na cara, todo alegre, olhando o pastor ali. Eles combinaram, pastor. Pastor, peço respeito, é meu amigo. Ó, pastorear já é algo que eu nunca pedi para Deus. Sempre deixei bem claro para o meu esposo, eu falei assim, eu gosto de ser ovelha, porque eu tenho um pastor maravilhoso. Não é porque ele é meu esposo, não, mas o meu pastor, ele é maravilhoso. Então, era a última instância, nem tanto que quando eu fiquei sabendo que eu seria consagrada pastora, eu falei com Deus, eu falei, Senhor, o Senhor desenha para mim, que eu converso muito com Deus, e às vezes eu falo coisas com Deus como meu amigo mesmo, então eu falei, o Senhor desenha para mim. E eu tive um sonho, eu morava perto da igreja ainda, e eu tinha um sonho que eu estava correndo, e eu subi em cima do meu telhado, porque as águas estavam vindo e queriam me pegar, e eu não queria, e eu estava com medo das águas. Só que só passou uma nuvem de água limpinha, branquinha sobre mim. E no outro dia, quando eu acordei, o Espírito Santo tinha me ministrado, tomado a minha vida. E o Senhor falou assim, não foi você que escolheu, eu te escolhi. Então, naquele dia, eu entendi que o chamado não era meu, a vontade não era minha, mas Deus tinha me escolhido, né? E Ele sabe que o título, para mim, não é a evidência. Se eu tivesse o título, eu estaria fazendo tudo o que eu faço, e se eu também não tivesse o título, eu faria também tudo o que eu faço. Porque ontem mesmo eu conversava com uma pessoa, conversava com o Júlio César, o filho da nossa amada Iraci, eu trabalho com ele. Ele vai ficar feliz de eu ter citado o nome dele. E eu falava para ele, eu falei, Júlio, eu amo o que eu faço. Se eu tiver que ir às 3, se eu tiver que ir às 2, se eu tiver que ministrar para 50 pessoas e uma pessoa entender esse propósito, eu fico satisfeita. Então, eu não prego para milhares, porque se eu conseguir alcançar, se o objetivo for alcançar uma pessoa, eu já estou feliz. E quanto dá conselhos, né, tudo é muito resolvido embaixo de oração. Uma pessoa de destaque, de nome, de posição, sem oração, sem tempo de jejum, sem tempo de palavra, sem tempo para ter um relacionamento com Deus, não vai dar certo. Vai ser uma vida altos e baixos. E uma igreja, ela não espera do seu pastor ou da sua pastora uma vida de altos e baixos. Queira sim, queira não, você tem que ter uma postura para ser respeitado, tem que ter uma postura para as pessoas confiarem em você. Como que eu vou te aconselhar se eu não tenho postura? Então, quer dizer, eu tenho que saber entrar e eu tenho que saber sair, eu tenho que saber me comportar, eu tenho que saber aconselhar, eu não posso ser partidária, olha, o meu marido, aí eu já fico contra o marido, a favor da mulher, não. A gente tenta falar assim, mas espera aí, porque eu converso com meu esposo e falo assim, não, tem duas conversas, tem a minha e a sua, então tem a dele e tem a dela, não vem dizer que, mas essa mulher é terrível, mas esse homem, não tem terrível, tem 50%, eu acho que tem que haver um equilíbrio, então a gente tenta escutar a conversa e falar, filha, mas uma frase que eu uso muito na igreja é, a crente é você. Se você está dizendo que o problema é ele e você não é o problema, então você tem que ser melhor. A unção que está em você tem que resolver esse problema. Então a gente tenta jogar... Repete esse conselho, pastor. Repete esse conselho, que isso é bom. Repete aí. O melhor tem que ser... A frase que eu uso muito na igreja é, a crente é você. Então, se você está dizendo que o problema é ele,
e você não, então a crente é você. Então essa unção que tá aí, mulher, tem que alastrar aí. Tem que pegar e fazer algo diferente. Então eu não posso dizer que eu não sou problema, mas eu não sou desequilibrada. Falo demais, grito, sou compulsiva, não sei o quê, e o problema é só o outro, o problema é só o outro. Não. Então, se eu estou dizendo que eu sou a pessoa certa, então eu tenho que ser algo diferente. Pastora, pavio curto. Não? Essa frase combina com cristão? Fora de contexto. Fora de contexto. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, então ainda que às vezes eu tento, mas eu tenho que pensar, peraí, calma, Márcia. Olha, você tem um nome a zelar. Peraí, filha. Não é assim que resolve as coisas. Então, pavio curto pra mim, não tem. A pessoa está precisando mais do Espírito Santo, é isso, pastor? Não entendi, pastor. A pessoa está precisando mais de um encontro com o Espírito Santo, porque não combina Não o pavio combina. curto com... Nem os 5 minutos. Não combina... Sabe aquela coisa assim, me dá 5 minutos? Não existe 5 isso, minutos. não existe isso, pavio curto. Pastor, aproveitando, qual a importância de andar com pessoas que imbuídos da mesma fé? A conversa. A conversa, a linha de raciocínio, os pensamentos, né? A evolução, porque a evolução é importante. Porque se você anda... Tem um ditado que diz, né? Diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Então, se eu ando com alguém melhor do que eu, a tendência é eu crescer. Agora, se eu andar numa linha de raciocínio de pessoas matutas ou de mente pequena... Murmuradoras. Isso azeda. Isso azeda a gente. Porque é complicado quando você fala assim, e aí, como é que você tá? Ai, nem te conto. Ai, olha, é uma luta, é uma coisa, é uma isso. A pessoa vem com 30 situações e ela não fala nada. Não, mas, glória a Deus, eu dormi, acordei. Deus me deu fôlego de vida. Agora você pergunta pra você, e aí, como é que tá? Ah, menina, te conto. Uma bênção de Deus, ó. Você sabe a vida da pessoa que não tá bem, mas ela tá dizendo, não, olha, pastora, tá tudo bem, vai dar certo. Tem uma irmã que ela fala assim, eu falo, e aí, querida, como é que tá? Pastora, o que não tá vai ficar. É o lema dela, então, tem toda hora que eu falo assim, e aí, beleza? Ela disse, o que não tá vai ficar. É isso aí. Então... E a pastora fez lembrar de quem? Daquela personagem bíblica, a Sunamita. E aí, vai tudo bem? Vai tudo bem. Vai tudo bem. E fica, né, pastora? Seja honesta. Fica. O poder da palavra do Senhor. O poder da palavra do Senhor, verdade. Eu sempre repito, as coisas, na maioria das vezes, não estão como a gente gostaria que estivesse. Mas se você estiver na fiação, na direção de Deus, você vai olhando, você tem que espiritualizar e falar assim, não, vai dar tudo certo. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque, pastor, tem pessoas que têm até receio de perguntar, vai tudo bem? Porque não é isso, pastor César. O pastor César está conosco aqui nessa tarde. Olha só que interessante, pastora. Tem pessoas que eu tenho receio de perguntar, vai tudo bem? Tem pessoas A pessoa, pastor Paulo, e eu vou bater na tecla até eu ir embora dessa terra. Ou nós temos Cristo, ou não temos. Ou nós temos fé, pastor César, ou não temos. Ou seja, não existe vitimismo na igreja. O vitimismo, meu pastor, não vai chamar a atenção de ninguém, vai afastar. Eu queria saber da pastora o seu parecer sobre isso, o vitimismo dentro da igreja. Não muda o plano de Deus, para começar. Glória a Deus. Não muda. Ou você cresce e amadurece, ou vai viver a mesma vida o tempo todo. Então tem pessoas que têm problema de estimação. 20 anos é o mesmo problema. Você pergunta, encontra com a pessoa continua o mesmo problema. Esse problema. Resolve. A estima da pessoa lá embaixo. Não resolve nada. Você precisa escolher. Para mim, a questão da felicidade é uma escolha. Eu preciso escolher. Então, repete aqui, a questão para mim assim, se eu não escolher ser feliz, eu vou viver uma vida inteira frustrada. E esse não é o plano de Deus. A frustração não é o plano de Deus. O plano de Deus é que a gente tenha uma vida de abundância em alegria. Então, para eu chegar nessa alegria, eu tenho que determinar o meu coração. Não, eu vou ser tudo aquilo que Deus preparou para eu ser. Então, e você faz o ambiente. A mulher, ela tem o poder de fazer o ambiente da casa ser alegre, ser expansivo. Você tem que saber a hora de falar, a hora de calar, a hora de como responder. Então, tem todo um trabalho aí. Não é só casou, tá junto, dentro da casa e tá tudo bem. Não, você tem que estudar o território. Cada um tem uma personalidade, cada um tem uma linha de raciocínio. E aí um filho
come arroz com batata, o outro filho come o feijão com macarrão, o marido não gosta disso e você... Ah, eu vou fazer, tá aí, come aí. Às vezes eu brinco lá em casa, vou fazer, se quiser comer, come. Não, eu não consigo. Então eu faço o que o Gustavo gosta, eu faço o que o Matheus gosta, aí eu faço, aí eu digo, tem dia que eu falo assim, não, hoje eu vou fazer o que o pai gosta. Ele é o que manda aqui, ele é o chefe da casa, o pai que manda aqui, e vocês vão comer o que o pai vai comer. Eita, porque a gente tem essas coisas lá em casa. De falar e de brincar, de falar e brincar com eles, de dizer para eles, né? Molhar aqui, vai falar, pastor. Isso. E aí eu faço, e assim, então, mas é um ajuste, né? Tudo é um ajuste, tudo é um Eu não ajuste. posso deixar de fazer, depois num comentário desse, uma suspirada dessa aí. Faça seu comentário, meu pastor. Se apresente aí, pastor César, esposo da pastora Márcia. O que você acha dessas informações que ela deu aí a respeito? Parece que a verdade incomoda os outros. Parece que a verdade está incomodando vocês. Ele é feliz. É tão fácil. Você não é feliz? É assim vocês? Pensei que era algo normal, natural. Continua. Pastora Márcia. É bom ouvir isso. As mulheres estão ouvindo. Mulheres sabem dificuldar. Glória a Deus. Pastora Márcia, eu creio, não tenho dúvida alguma que a pastora já viveu muitos milagres. Mas compartilha conosco um que marcou verdadeiramente a sua vida. Nossa. O agir de Deus. Conta pra nós essa experiência. Meu Deus. Poxa, pastor, fica agir de Deus. Tenho muitos. Mas um que marcou, fala, isso aqui, onde eu for, eu tenho que contar, eu tenho que compartilhar. Por exemplo, no meu caso, a cura da minha esposa do câncer. Sim. Dentre tantos, isso eu levo aonde eu for, eu faço questão de mostrar o poder de Deus. Eu tenho... Essa foi uma pergunta bem difícil para mim, porque... Pastora, eu tenho, assim, um milagre por exemplo, vai impactar essas pessoas que estão nos assistindo. Sim. Que a pastora falou, é só Deus. Só Deus. Por exemplo, a salvação da minha mãe, quando nós nos batizamos, e eu cheguei na minha mãe, eu ainda era solteira, não tinha casado. A minha mãe olhou para mim e falou assim, hoje aconteceu a maior decepção da minha vida, que foi quando eu aceitei Jesus. Eu tinha me batizado nas águas. Olha a experiência. Então minha mãe falou isso para mim. Hoje aconteceu a maior decepção na minha vida. Talvez ela nem lembre disso. Mas tudo isso trouxe hoje, assim, para mim, um grande marco de vitória. Glória a Deus. Porque a minha mãe era aquela mãe que ela queria ouvir qualquer coisa, menos falar de Jesus Cristo, de igreja, de crente, até porque ela não tinha esse entendimento. Mas um dia ela aceitou Jesus como Senhor Salvador. Hoje ela... Poxa, minha mãe tem... É uma bênção Ontem de Deus. mesmo nós estávamos lá, estou no propósito de oração, 10 horas, aí chegou o reforço, vamos orar, e ela com o joelhinho dobrado ali orando. Aí eu falei, Jesus, o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Então, para mim, algo que marcou minha vida foi ver essa transformação, algo que para mim só por Deus mesmo. Né? E hoje a sua mãe é uma serva do Deus Altíssimo. Sem dúvida. Uma pessoa, para mim, grande referência. Minha mãe. Glória a Deus. Grande referência. E eu tenho a honra, o prazer de conhecê-la. De determinação. Ela é ovelhinha do aprisco, é uma mulher de Deus que eu tenho muito respeito. É uma mulher sábia. Deus abençoe a irmã Lourdes. Eu assino embaixo que a pastora Márcia comentou aqui. Vai lá. O quê? Engatilha aí. Engata já outra pergunta que... Tá bom, vamos lá. Pastora Márcia. A pastora falou aqui eu sei que tem vários milagres e esse aí realmente impacta nossas vidas, pastor. Um ente querido entregando a vida para Jesus. Mas se a pastora Márcia pudesse voltar no tempo, essa vez é difícil. o que a pastora Márcia faria diferente ou não? Essa vai ser difícil. Ai. Essa aqui pegou. Eu vim até pensando nisso. Eu falei, mas uma coisa que eu não... O meu desequilíbrio, quando eu me converti, e a forma que eu cuidava dos meus filhos, porque eu trabalhava muito.
E foi uma fase difícil para mim. Talvez eu não possa falar assim tão abertamente qual foi o processo, mas foi algo que doeu muito em mim. Muito. E talvez eu teria feito diferente, teria sido uma mãe mais espiritual, mas eu não tinha essa maturidade. Então, não dá para comentar, fazer o comentário total do problema que eu tive. Mas isso aí, até hoje, às vezes, assim, se eu pegar pensando um pouquinho mais, eu falo, poxa vida, Márcia, se eu tivesse ficado mais atenta, não teria passado por isso. Mas foi algo que eu teria ficado mais atenta. Como hoje, né? Depois a gente acaba criando um pouco de maturidade. E o que você não fez para você, você vai dando para, fulana, cuidado. Fica de olho. Presta atenção. Não deixa. Não, melhor não. Como? Então, aí agora a gente vai, como acontecer, o que acontece com a gente se policia para que não aconteça com as outras pessoas. Então, fica mais fácil hoje. Que, assim, tudo também eu tento espiritualizar como assim. O que eu passo hoje é para testificar para alguém amanhã. Então, eu passei uma situação, não foi agradável, não foi legal, me trouxe muitas dores, mas não me traz, assim, rancor, mágoa, nada disso. Mas, como a gente não tem amnésia, a gente lembra, às vezes, e fica aquela coisinha, poxa, né? Mas tudo pra mim, assim, eu tinha que ter passado, tinha que ter acontecido, e hoje, bora pra frente. Paulo, vamos seguir. Uma coisa que eu faço, esquecendo das coisas passadas, né? E seguindo o alvo. Senão a gente para na... Para, não. É aquela questão de perdão. Ou você esquece, perdoa, esquece. Esquece não, perdoa e vai pra frente. Segue, tem que seguir. Entendeu? Importante, pastora, vai lá. Perdoa e segue. Fala, pastora. Por que eu digo isso, pastora? Tem muita gente agora no quarto escuro. Tem muita gente agora que parou a vida no tempo porque talvez aconteceu algo que marcou a vida e a pessoa não sai mais do lugar, pastora. Então essa palavra da pastora é muito importante. Eu vou pedir para olhar para aquela câmera ali, pastora, e falar assim, olha, segue. Manda essa mensagem, pastora, por gentileza. É uma importância para você que está assistindo este podcast, segue. Glória a Deus. Não é esquecer, perdão não é esquecer, esquecer é amnésia. E a amnésia é preocupante. Então, você não vai ter amnésia. Mas você vai precisar passar por cima e seguir. Porque se não seguir, a vida fica azeda. E você azeda todos aqueles que estão em volta. Quem é que quer ficar perto de uma pessoa azeda? Eu não quero. Nem eu. Graças a Deus, a gente tem vivido perto de pessoas animadas, felizes, com problemas, sim. Mas pelo menos segue a vida. Porque o tempo é curto. Eu falo, gente, hoje a gente tem amanhã, só Deus sabe. Pastora, a senhora falou de azedar. É interessante, pastor César, pastor Paulo e os que me ouvem aqui. A senhora já percebeu, pastora, que é mais fácil o azedo contaminar o dócil do que o dócil contaminar o azedo? Verdade. Você não concorda disso? É verdade. É triste isso, pastor César. Só que tem um porém. A pastora falou algo aqui importantíssimo. Segue. E eu entendo, meu pastor, que quando a pessoa não está firmada na rocha Jesus Cristo, vem a tempestade, vem o vento e derruba a casa. Então, aqueles que se azedam por tabela, também para mim não está firme, meu pastor. Porque quem tem... É inaceitável. Para mim é inaceitável. Então são dois. Eu, assim, uma vez que você pega microfone, uma vez que você prega a palavra, uma vez que você diz que é homem de Deus, que é mulher de Deus, você pode ter altos e baixos, sim, mas você não pode trazer escândalo. E às vezes a sua forma de falar, o seu azedar de um dia traz escândalo, e isso é preocupante. Meu Deus, uma pergunta vai chamar a outra. Pra mim, olha só que interessante, pastor. É inevitável. Como que você diz? Que é o que a gente acabou de falar agora, a palavra é inadmissível. Eu não vou para a igreja expor o meu desabor. Eu vou para a igreja pregar a palavra de Deus, trazendo uma palavra, porque aquilo que eu estou levando é aquilo que eu estou recebendo. Então é automático, eu estou dando e eu estou recebendo. A transformação tem que ir, mas ela também tem que vir. Então, para mim, é inadmissível. Botando uma pimentinha aí, pastora, isso não é um sinal de imaturidade quando está num negócio assim? Como lidar com essas pessoas que têm esses rompantes, que têm esses negócios? Imaturidade. A pastora também falou de segue. O segue também tem muito a ver com perdão. Qual é o peso do perdão hoje na nossa vida de cristão, pastor? Você identifica pessoas assim. Você vai... pelo menos, às vezes eu penso assim, nossa, se meu olho é mau, todo o meu corpo está em trevas, Jesus tem misericórdia.
Porque tem coisas que parece que eu vejo e falo assim, tem problema. Aí eu até comento com o esposo, eu falei, você viu fulano, ciclano? Porque eu acho que a minha função é essa. É observar e depois eu vou lá, Senhor, e aí? O que está acontecendo? Porque eu não fico mexericando, perguntando para um e para outro, não. E eu não gosto que fale para mim de ninguém. Porque eu falo, se alguém tiver que falar para mim, o Espírito Santo vai falar. E eu tenho essa convicção que o Espírito Santo ele sempre me revela de uma forma maravilhosa as coisas e nos dá direção. Então, se você não criar uma estratégia aí para mudar o curso, para trazer esse equilíbrio para você, não vai ter segurança. Você não vai seguir. O perdão, ele é princípio de uma vida cristã. Se nós estamos numa campanha falando de Mas pedras... eu não consigo perdoar, pastora. Se esforça. É difícil. Se esforça, não é impossível. Para Deus nada é impossível. Se você abrir o coração... Mas ele que errou, pastora. Foi ela que errou. Tá, mas eu sou a crente. Eu é que sou a convertida. Eu é que estou sendo apegada aqui. Jesus está fazendo obra em mim. Então, se ele está fazendo obra em mim... Essa é a grande resposta. Se ele está fazendo obra em mim, então ela vai, eu vou gerar. Eu vou gerar. O problema não é ele, não é ela. Sou eu. O negócio é comigo. Pastora Márcia. As costas sangrando. Várias chibatadas. Se a atitude de Paulo e Silas, naquele momento, não fosse nem louvar, nem orar, haveria a salvação do carcereiro? Não. Então qual que é o segredo, pastora? No momento da prova, da tempestade. Adore. Louve. Ponha o seu Mesmo pensamento, sangrando, pastora? ponha o seu pensamento para cima. Foca no que é as coisas de Deus. Justiça, reino, justiça, demais coisas. Eu cuido das coisas de Deus e Deus cuida das minhas. E qual é a lição que Paulo adianta... passa para nós, pastor, ali? Paulo e Silas, naquele momento, Atos 16 e 25? Que independente da situação que você esteja vivendo, se você adorar, Deus pode mudar o curso. Se você não adorar, Deus também pode mudar os cursos. Mas você... Desculpa. O seu momento não vai mudar o plano de Deus. Aleluia. Não vai. Então, eu vou fazer bico, eu não vou mais para a igreja, eu vou desistir. Não vai mudar o curso de Deus. Paulo e Silas estavam presos, sim. Foram açoitados, foram. Nós nem fomos presos e açoitados. A nossa luta é muito menor para que a gente fique criando picuinhas para não servir a Deus, para não ser grato a Deus. Porque esses dias nós estávamos falando na igreja, dando aula e falando da crucificação, falando do amor de Deus para as nossas vidas. E o pastor até fez uma ilustração, pegou uma criança que estava lá e pegou uma caneta e colocou no pescoço dela amanhã. Ai, pastor, o que é isso? Ele falou assim, isso aqui é quando você fala assim, eu vou matar essa criança com esse punhal aqui. E você fala, não mata ela não, mata eu. Então você pensa, tá doendo em você? Vai doendo em você? Vai. Então você tem que começar a pensar, o quanto doeu em Jesus, porque nós não valorizamos o sacrifício da cruz. E quando a gente não valoriza, a gente não sabe o que é adorar em meio à tempestade, o que é adorar na dor, o que é adorar no sacrifício. Quando você começar a visualizar e a valorizar o sacrifício de Jesus Cristo, a gente começa a falar assim, esse problema aqui é muito pequeno para eu ficar aqui paralisada nisso, gastando energia. Bora para frente. Pastora Márcia, o pastor César está pegando no meu pé. Se eu mudar de igreja, ou melhor, se eu mudar de ministério, resolve? Não. Porque a pastora Márcia pega no meu pé, o pastor Paulo pega no meu pé, todos pegam no meu pé. Então, se eu mudar de ministério, vai resolver? Não. O problema está onde, pastora? Está em mim. Eu preciso rever. É complicado, né? Que a igreja, na verdade, a igreja ela é lugar para quê? É um lugar para você adorar a Deus, para você ter comunhão, se entregar. Agora, se você quer ir para a igreja para ficar visualizando, fazendo um check-in de tudo que entra, de que sai, de quem fala, nós vai, nós vem, fulano falou errado, fulano... Isso, tudo meninice, besteira. Tudo coisa que já não era mais para estar acontecendo, mas que infelizmente acontece. Né? Então, eu não sei qual é o seu foco. Qual é o foco? Qual é o meu foco de ir para a igreja? Eu é de servir ao Senhor, independente a quem ou por quê. Eu estou aqui, eu estou à disposição.
Eu falo que eu vou trabalhar na parte da manhã até 1h da tarde, eu nem pego o celular, porque eu trabalho numa transportadora, então a gente acaba ficando à mercê ali de dar auxílio pro pessoal na rua, então é o dia inteiro. Quando eu chego em casa, eu fico às vezes 1h40, 2 horas respondendo todas as minhas mensagens ali, às vezes, pastora, ora porque minha mãe que foi internada, pastora, ora porque minha filha tá com assim dengue, mesmo. pastora, ora, Assim mesmo. ora aí. E eu não posso só falar assim, eu tô orando. Não, eu tô respondendo e tô, Senhor, visita a Amém. mãe, Senhor, visita fulano, sim, tô ali. Ó, Senhor, agora eu tô orando pelo fulano. Tá. Então, quer dizer, uma vida com Deus, uma vida gerada com Deus vai te fazer olhar menos Para os defeitos. para as falhas. coisas alheias, aquilo que não é. Porque qual a função do adversário? Qual a função de Satanás? Para a matar, vida do destruir. homem e da mulher de Deus? É destruir. E ele vai destruir como? Vai fazer... tem gente que às vezes está tão emocionalmente abalado que se você não cumprimentar ela, e não é nem porque você não cumprimentou, porque não quis. Talvez você também chegou com a cabeça focada em alguma coisa ali, preocupado com uma outra família que está lá, a criança acamada, estamos lá com uma criança de 1 ano e 3 meses com câncer, terminal, ela tem 1 ano e 3 meses. Então a gente está ali orando, Senhor, o Senhor pode fazer um milagre. E eu passei e não tive, sabe, tô ali desfocada. Porque não falou comigo. O irmão tem dor de barriga, teve dor de barriga, se acha no direito de reclamar porque não conversaram com ele. E às vezes, assim, é melhor você olhar e falar assim, não, hoje, né, ô pastor, passou por mim e não falou comigo, mas dá um abraço aqui. Ou que às vezes é o dia que eu tô precisando do abraço. É o dia que eu tô precisando de você. Então eu tenho que entender, a gente precisaria entender esse Comentou algo aqui de entendimento. foco, e eu acho que os pastores aqui conhecem aquela história do menino que falou, pastor, tô indo embora da igreja, que nessa igreja tem muitos defeitos, eu vejo muitas coisas erradas. Aí o pastor falou, filho, antes de você tomar a decisão de ir embora, faz um favor pra mim. Ele pegou um copo com água, encheu até a tampa e falou assim, você vai andar por todo o ministério e não vai deixar cair uma gota dessa água. Fazendo isso, você volta aqui que eu vou te dar uma direção para onde você deve ir. Aí o menino falou, tá bom. A igreja já estava tendo culto, o pastor encheu até a tampa. E falou, não pode cair uma gota. Tá bom, pastor. E ele foi, pastora. Andou por toda a igreja, passou pelos irmãos, foi andando, chegou, não deixou cair nada. Aí chegou um pastor com um copo cheio de água e falou assim, pastor César, tá aqui seu copo. Ele falou assim, filho, você viu a cor da roupa da pastora Márcia? Não. Você viu se... Você viu se tinha irmãos conversando na igreja? Não. Irmão, você viu se o irmão parou o carro na porta da igreja e tomou a vaga do pregador? Não. Por quê? O segredo é o foco. Foco, O segredo é o foco. Por quê, pastor? Eu entrei na igreja com meu foco de adoração. Fechou. Pega essa chave aí, meu pastor. Entrega um copo com água para cada um, para aqueles mais difíceis lá, tá bom, pastor? Vai lá. Pastora, lá, qual que é os planos futuros para Ministério de Revelação Divina Praia Grande? O que a pastora sonha lá embaixo com o pastor César? Lá, a gente tem visto o trabalhar de Deus lá, a gente tem descido lá todo mês, virou nosso compromisso mensal. E vice-versa. E vice-versa. Comunhão, pastor, coinonia. Mudou É bastante. uma benção e a gente tem visto a igreja crescer, a igreja avivada. O que a pastora e o pastor pensam lá? Não é só um sonho nosso, mas é da igreja, um lugar maior. A gente está até orando para tentar comprar o salão do lado. E eu creio, a gente já idealizou, a gente já fica vendo os eventos, o que dá para fazer lá na igreja, mas o ambiente maior, e não é um sonho só nosso. A igreja em si busca, eles ficam procurando, quando aparece alguma coisa fala, mas nós ficamos tão bem ali centralizados que a gente tem orado para Deus preparar para a gente comprar o lado. Porque ali é um lugar que parece não, as pessoas chegam, né? E é aconchegante ali, aquele ambiente ali. E sabe qual é o legal, pastora? Acabando a obra lá, pastora, aí aquela obra de lá, essa obra daqui, investe lá para comprar outro maior, em nome de Jesus. Tem uma pergunta aqui, que eu até anotei. Meu pai do céu. A pergunta, fazer uma pergunta pro pastor César, fazer uma pergunta para a esposa. É contigo agora. Tá É ganhando. tudo ao vivo, meu pastor. Faz uma pergunta pra tua esposa, meu pastor. Pastora Márcia. Estava ganhando até agora, pastor. Olha que interessante, pastor, o podcast.
Nem pra combinar, você é amigo. Tu é um homem sábio, pastor. Amigão. Ele é. Tu é um homem sábio, eu sei disso, pastora. Vai, meu pastor, faz uma pergunta pra tua esposa. Você falou de sonhos. O que nós poderíamos fazer a mais para ser ali, um instrumento melhor ali no Ministério da Revelação Divina? O que nós poderíamos fazer? Você acha que a gente poderia... Porque sempre dá para melhorar, eu sempre falo, Sim. sempre dá para a gente melhorar. Mas Glória a nós, o Deus. que nós podemos melhorar? Poxa, é verdade. A gente podemos melhorar. Eu penso, assim, o nosso companheirismo, a nossa visão, às vezes eu penso uma coisa e ele fala. Às vezes, quando ele pensa alguma coisa, então eu vejo que a comunhão que a gente tem, né, a maioria das vezes, quando ele vai pregar, eu ministro o louvor, e geralmente eu ministro o louvor dentro da mensagem que ele vai pregar, e a gente não combina, Deus sabe disso, Eu sei disso. que a gente não, eu não fico lá olhando o que ele vai pregar, ele também não fica, mas sempre uma coisa gostosa, assim, que eu falo muito, que é a questão de estudo, que eu falo, a igreja ela precisa ter o quê? Palavra. Pastora, repete. Palavra e oração. Repete, pastora. Então, eu falo muito para ele assim, ó, a igreja ela precisa ser instruída. Glória a Deus. Ela tem que ter palavra. E isso nós começamos agora com força, né, da Escola Bíblica Dominical, já falei, eu esperava 20 pessoas, a gente tem lá 56 inscritos. Quando tem menos, tem 42 pessoas na sala de aula. Glória a Deus. E assim, Porque fica Eu fácil louvo- pra nós, né, pastor? Não dá aula. eu louvo a Deus pela vida Isso dos é irmãos bom. que estão empenhados em estudar. Isso me fortaleceu muito, me ajudou muito, porque se eu já leio, se eu estudo, então, quer dizer, eu estou dando uma aula já preparando a próxima, e já fica aquela coisa. E eu falo para ele, igreja sem palavra, igreja sem oração não prospera. Então, a gente precisa ser o quê? O linha de frente. Se a gente está na linha de frente, porque pastor, chamado é chamado, não adianta. Não adianta você querer ser pastor pela metade. Pastor, que nem meu esposo fica preocupado. Pô, esse mês eu não trabalhei nada. Eu falei, tá, mas você foi quantas vezes levar e buscar? Foi atender a irmã, foi fazer isso. Eu falei, meu filho, você tá pastoreando, né? Os seus filhos estão trabalhando, eu tô É o chamado. Mulher sabe, Então, ele tem fica que em paz. Tu é ungido de Né? Deus, Eu falo né, pra ele, pastor? fica em paz. O dinheiro não tá entrando aí, mas tá entrando aqui pela gente. Deus não deixa faltar nada. Glória a Né? Deus. E aí eu até brinquei com ele. Eu falei, se você ficar com essas coisinhas, eu vou falar pra senhora Aldir que nós vamos voltar pra casa. Vamos voltar pra casa, você vai trabalhar, eu Não, também. pastora, não, ainda né? não é hora de voltar pra casa. Por quê? A casa nossa, ela... Calma. Nós não estamos em casa ainda. Calma, cuidado, hein? Voltar pra casa em São Paulo. Conhece aquele testemunho? Sim, né? O marido, Tudo bem como se fala. o missionário Mas, assim, chegou, sabe, lembra desse testemunho? Não. O missionário pousou o avião, ele fez a obra em um país, talvez a África, ele foi usado por Deus, e aí acabou a missão dele na África, retornando ao Brasil, ele falou assim, nossa, eu vou chegar no aeroporto de Congonhas ou de Guarulhos, vai estar uma multidão esperando. Quando ele chegou na multidão, quando ele chegou no aeroporto e no Brasil, só tinha a esposa dele esperando. Ele se revoltou contra Deus. Ah, eu já sei, eu vi essa história. Conte. Se revoltou, falou, cadê o povo? Ele falou, não, só eu vim te recepcionar. Que absurdo. Eu fiz isso, fiz aquilo. E quando eu volto para casa, essa recepção, não quero mais saber desse Deus. E saiu, bateu a porta e voltou. E olha para esse Deus aí, vê se ele responde. Oi. Aí ele voltou, mulher sábia. O que Deus disse? Deus mandou te dizer que ainda não voltamos para casa. Então, quando eu brinquei aqui com a pastora, eu falei Sim. assim, vou falar pastor de outra, não, calma, pastor, ainda vai ter mais 50 anos para os dois aqui nessa terra, muito mais. Em nome de Jesus, posso meu amém? Amém. Em nome do Senhor Jesus. Que é uma coisa que eu falo pra ele, a nossa preocupação, que eu falei, a gente não pode ficar preocupado em achar que, mas as pessoas, Parabéns, a gente pastora, não tá, parabéns. a gente não tá trabalhando. Eu falei, não, E filho. quem conhece o caráter do pastor Eu Sérgio? falei assim, não. Pastor Sérgio? Não é o trabalho, porque assim, ele não trabalha, às vezes não está trabalhando pessoal para ele. Mas em contrapartida, né, vai para Santos. Os irmãos sabem, não preciso ficar falando. Não precisa. Na igreja, E eu preciso justificar meu esposo. Eu conheço um Deus que é Deus de justiça. Então, às vezes não é o trabalho da sua mão. Às vezes Deus nem quer isso de você. Mas essa disposição que ele tem de ir e vir, de fazer, de ministrar, de pegar aqui, aquele carinho, aquela dedicação que tem mesmo, aquele amor pela obra. O meu esposo, ele é apaixonado
pela obra do Senhor, Pastora, literalmente. é o que falta em muitos homens de Deus. Deus, se ele tiver que A passar o dia paixão pela inteiro obra, lá, por obrigação. se ele tiver que estar o dia Sabe, inteiro lá, não. consertando aqui, apertando ali, fazendo ali, ele fica. Às vezes ele vai, não, e vai, e quer terminar, e quer fazer. E se você pôr um projeto na mão dele, enquanto ele não executa, ele não dá sossego. Então, para mim, estou satisfeita. Né? Eu tenho meu serviço lá de 1 horinha, que eu sei que aquilo ali foi um plano de Deus, que nós estamos muito mais evangelizando lá, né? Falando, até mesmo, às vezes, só com a nossa postura, né? Nem de muito de falar. Né, que eu falei que essa semana, domingo, eu ministrei uma palavra lá na igreja falando sobre Adão e Eva, e meu patrão pregou a semana inteira para mim sobre Adão e Eva. Toda hora ele falava um trechinho da ministração, e eu lá, né, com meu coração, falei, meu Deus, que bênção. E ele falando para mim, ele falou, não, Missy, que ele me chama de Missy, não, Missy, eu não é fácil, eu tô voltando, mas eu vou ser um Adão, vou cuidar da minha casa, eu não sei o quê, eu vou fazer diferença. Então, aí Até ele... um perigo, né? E toda hora ele falando de ter postura, de fazer a parte dele, e não sei o quê. E eu olhando assim, eu falei, pô, então vale a pena. Vale a pena. Pastora Márcia, como que faz hoje para se conectar com essa juventude? Oh. Qual é o dilema da igreja de hoje pra gente... Ó, eu tenho uma linha de raciocínio. Eu não pego nada que é de fora para trazer para dentro. Não precisa disso. A gente não precisa disso. Eu concordo. Tá? Se eu fizer isso, então eu estou limitando Deus. Concordo. Minha linha de raciocínio. Só que assim, eu lido com a galera. Eu e o Cris, o esposo da Andressa, eu tô lá enquanto ela tá nos períodos gestacional dela, então a gente tá dando auxílio para ele. Então a gente lida com os adolescentes numa idade de 12 a 20 anos, misturado, porque a gente não tem como separar as duas, porque eu não tenho 2 pessoas para dirigir. Então eu tenho que olhar e falar assim, qual é a necessidade dele? Qual é a necessidade dela? Então eu vivo um círculo. Eu falo, Deus, me dá alguma coisa nova, que é aquilo que Deus usou o pastor, mas é o que eu falo sempre. Então eu começo um plano de leitura, um plano de jejum, um plano disso. Aí, entre esse tempo e outro, tem a noite de jogos, a noite do pastel, a noite do cinema. Então eu lido com o quê? Com o espiritual e com a brincadeira. Então eu junto os dois. Aí a gente se organiza, a gente faz um encontro. É só espiritual esse aqui, beleza? Beleza. A gente concorda. Então eu faço com que eles concordem com o que eu estou falando. Vocês querem isso? Quero. Então, hoje nós temos lá segunda-feira, jovens em oração. Não tem menos de 20. Louvado seja Deus. Vai ter muito mais, pastor, em nome de Jesus. E quem quer oração? Eu quero oração pelo meu professor, o meu amigo que está em depressão, a minha amiga que tentou suicídio, não sei o que lá. Pastor? Toda segunda-feira, às 20 horas. Você consegue reunir na segunda-feira? Na segunda-feira, Pastora, 18, 20, pastora, toda segunda. Pastor, isso aí é o mínimo. É para quem tem interesse. Não é coisa do outro mundo. É segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, quando a pessoa tem interesse. Nós estamos. Entendeu, pastor? E nós estamos na tem segunda Não é com coisa eles. do outro mundo, pastor Paulo. E tem parte só né, querer. do Miguel, da menininha lá que estão vindo para a igreja. Nós alcançamos por causa do filho. Por causa dos filhos. Agora nós estamos com mais 2 lá também, que nós alcançamos, que é lá do ponto de pregação do Melvi, onde a gente tem culto toda segunda-feira. A gente tem culto às 3 horas no Melvi. Depois da segunda-feira, do culto das 3 horas, a gente vai para casa e faz janta. Depois à noite a gente vai com os jovens. Porque é uma disposição. Você tem que entender que se eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então peraí. E aquele equilíbrio, tem que ajustar para não deixar nada ficar E sabe que faltando, eu percebo, né? pastora, esse raciocínio da pastora Márcia. Pastor Paulo, você fez um comentário aqui, pastor César vai concordar. Às vezes, os culpados, a maioria das vezes somos nós, querendo poupar os membros para não marcar. Porque a pessoa trabalha, você trabalha, eu trabalho. Então, às vezes, você quer poupar, mas é corrido. Quando tem propósito com Deus, pastora Márcia, não tem dia, não tem horário. Por que eu estou sempre disposto? Marca a hora que você quiser. Marca a hora que você quiser. E nós não ficamos numa rede. Então, pastora, o culpado somos nós pastores. Por exemplo, pastor, amanhã vou falar na igreja amanhã, vocês já vão ouvir. Eu vou fazer uma convocação geral de jejum. Tanto aqui em São Paulo, Praia Grande e Termas de Ibirá. Pastora, quanto tempo a senhora não houve um batismo com o Espírito Santo? Ou a senhora não presenciou? Pastor, quanto tempo você não houve um jovem, 5 anos, profetizando? O culpado, meu pastor, vamos jogar na minha conta, pode jogar na minha conta. E quando Deus trata comigo, pastora Márcia, jejum geral, convocação, pastor. Tipo, Praia Grande, sabemos que a pastora Márcia está lá com o rebanho, e o pastor César com o rebanho deles. Nós aqui, Termas de Ibirá, imagina o que vai acontecer, pastor. Então, nós queremos poupar, pastor Paulo, queremos poupar Glauco, poupar, porque está ali ouvindo. Quando ele falta, fala, de onde você foi?
Você tem compromisso, você quer ser um pastor César na terra, você quer ser um pastor Paulo na terra, então, pastor, culpados somos nós. O que a pastora falou aqui foi excelente. Quando a senhora me falou de 20, não me surpreende, vai ter muito mais. Porque agora nós estamos acordando, pastor. E a minha culpa é querer poupar. E para Deus não tem que querer poupar, pastor Paulo. Para Deus, para quem tem o chamado, que eu tô aqui com uma mulher que tem um chamado, um homem tem um chamado, um homem tem chamado, a gente não vê obstáculo. Não. Eu vou feliz, pastora Márcia. Pastor, não tem... Pastor, um dos dias mais felizes é quando a gente vai para a praia às 5 horas da manhã. Eu levanto 3h30 da manhã. Eu vou lá feliz porque, pastor, além de ver meu amigo, a esposa do meu amigo, a família, a gente vai com propósito para Deus, pastor César. E tem pessoas, pastora Márcia, que é só no tranco. E eu não sou do tranco. E o pastor César também não. Então, quando a pastora Márcia comentou aqui o caráter desse homem aí, o amor que eu tenho por ele, não, pastora, dispensa qualquer comentário. Então, pastor Paulo, aliando esses pensamentos, é o que nós vamos fazer. Entendeu? O termo convocação não gosto, porque eu venho do militarismo. Pastor, mas nesse jejum é convocação para um jejum. Porque eu venho de 9 anos, quase 10 anos de militarismo. Eu sei que quer convocar, é senhor, não senhor. Não vejo a igreja assim. Porém, às vezes, pastor, tem que partir de nós, líderes, dizendo o seguinte, porque eu tenho os comprometidos. E outra, pastor Paulo, muitas vezes, pastora Márcia, eles falam assim, por que pastor César não convoca? Por que pastor César não chama? Então, aproveitando esse carro de fogo, é que nós vamos falar amanhã no microfone na igreja, querendo o Senhor. Mas aqui, voltando para a entrevista da pastora Márcia, sabemos na Bíblia que Jesus é a fonte da água viva. Pastora Márcia, quando a gente experimenta da fonte, os demais rios pedem a graça? Se faz necessário, né? Você precisa beber da fonte, é ter uma vida transformada. Beber da fonte é viver um novo de Deus, algo extraordinário. É questão de inexplicável. Tem coisas que não dá para explicar. Eu vou falar por mim. Quem me conheceu, eu nunca fui uma pessoa de bagunça, de loucura, não. Embora eu falei para os jovens esses dias na igreja que eu cobro, a gente tem um plano de jejum toda segunda-feira, eles fazem, além de ter o encontro à noite, eles têm o dia de consagração, de jejum, que eu falo que o jejum nada mais, nada menos é para edificar vocês, e eles mesmos pregam uma palavra, e eu falo para eles, o meu sonho de consumo, e é bom que eles escutem isso, porque vai ficar registrado agora, é ver vocês levantando aqui no meio do culto, e vai lá e, Deus manda te dizer, aí, pastor, né? Ou então legal. Pegar o microfone, pastor, eu tenho uma palavra para dar, e chegar lá e você ser um profeta. Eu falo isso segunda-feira lá para eles, e o pastor falando aqui, eu falei, então eu tô no caminho, eu tô na direção. Pastor, é o meu sonho. Então eu falei assim, que isso não pode se limitar a mim. Isso não pode estar se limitado a mim, que eu vou fazer 50 anos. Mas a senhora já está na idade. Não, vocês estão na idade de viver essas experiências, porque enquanto vocês vão viver nessas experiências, Deus vai cuidando do futuro de vocês. Que se vocês atropelarem agora, querendo cuidar do futuro aqui, quem vai ser meu namorado, como que eu vou casar, como que eu vou trabalhar, vocês vão impedir todo o agir de Deus daquilo que vai ser maravilhoso. Né? Que eu não tinha sonhos, mas Deus foi me preparando, e hoje eu falo, meu Deus, eu quero mesmo ser usado, eu quero que Deus fale assim, vai lá e fala assim. Tem hora que eu falo, Deus, é isso mesmo, né? E a gente fica com aquela preocupação, porque você lida com vidas, né? Lida com pessoas, então se você não pode ter, é uma coisa que não pode ter erros, Deus manda te dizer, Deus não mandou dizer nada, então é preocupante. Então por isso a necessidade de preparar a igreja, de preparar as pessoas para ser usados e ousados. Não dá para ser usado e ousado com uma vida de qualquer jeito. Sem oração, né, sem jejum, sem intimidade, sem um bom relacionamento, sem perdão, que nós falamos aqui. Não tem como a gente querer ser usado. Não tem. Então, a necessidade de ter uma vida no altar. Uma necessidade de ter uma vida com Deus. Eu gosto de sair com pessoas mais abençoadas que eu. Que assim aprende muito, pastor. Não é mais sempre de meninice. Pastor, é mais difícil eu arrumar argumentos para justificar uma desculpa do que eu fazer o querer de Deus. Outra coisa que a gente comentou aqui, que eu falo que o pastor, quando ele é evidência, a igreja vai. Bom, quem vai toda sexta-feira, você sai da sua casa para ir orar das 22 às 23 na igreja e voltar para casa. Então, aí eu falei com ele, amor, vamos embora, vamos lá.
E ele, vamos. Então eu falei, vai vir, não importa quantos vão vir, a gente vai começar. Quantas pessoas a gente tem na oração? 30? 35? E o pessoal vem da Guilhermina, vem lá do Quietude, que são os mais distantezinhos, assim, que moram mais distante. Mas vem. E a gente tem visto resultado. Que a gente fala assim, ó, quer ter resultado? Movimenta o céu. Como? Coração. Ora que Deus responde. Tem sido assim, sobrenatural. Vai ser muito mais, meu pastor. Sobrenatural. Pastora Márcia, quando eu vejo esse templo aqui, para quem está nos assistindo, quando eu vejo Praia Grande, e agora, pastora, eu vejo Ibirá, um terreno. Pastor, Deus tem muito mais. E o próximo propósito agora, pastora Márcia, é Goiás e Portugal. Olha aí. Então as portas estão se escancarando, porque, pastor, eu creio, por mais que eu seja falho, o pastor seja falho, pastor Paulo, pastora Márcia, eu creio, pastor. Eu creio que a mão de Deus está sobre nós. E eu sei quando eu falo, meu pastor, nós não podemos nos esconder atrás de um púlpito. Não. Quando nós falhamos em todos os sentidos, pastor, eu sei onde dobrar o joelho, confessar o meu pecado, porque, pastor, sem confissão de pecados, não tem, pastor. Não tem retorno. É confessar o pecado, não se eu me sentir, pastora, protegido atrás de um púlpito, ninguém sabe quem eu sou, o Espírito Santo sabe. E eu quero sentir, pastor, o que Deus está falando no meu coração, vai voltar os batismos com o Espírito Santo. Amém. Em nome de Jesus. Vai voltar, creio. Pastor. Vai voltar o desejo assim, pastor, me coloca na lista que eu tenho algo de Deus para passar para essa igreja. Ai, que maravilha. Porque, eu sonho tô de consumo. Exatamente, sonho pastor de Paulo. consumo. É porque meu sonho. Você não quer ser a evidência. O espaço não é só para mim. É isso aí. Tem espaço para todo mundo. E a gente... O que eu quero... Não quer aparecer. Não quer. Muitas vezes o que a gente agora quer pensa, pastor, você ministra um adolescente, junto, daqui um pouco ele tá pregando, isso. mesmo que ele tá usando alguns jeitinhos seu que vai te deixar emocionado, não importa. Eu tenho uma irmã lá que eu falo pra ele, amor, você viu como é que ela faz? Ela solta lá, ela desce, eu falei assim, nossa, que coisa... Mas, não, eu fico feliz. Isso. Tá? Não importa que é o jeitinho, mas a ovelha tem que seguir mesmo, cara. Então é o sonho de consumo. Pastora, é o meu sonho também, pastor Paulo. Porque eu quero que nós já começamos a entregar o cajado para essa nova geração, pastor. Nós queremos agora ficar ouvindo também. Nós temos que sentar para ouvir, mas às vezes faltam, né, pastor? Falta os Davis da terra, falta as Débora da terra, falta os Josés da terra, mas eu creio que tem uma geração chegando aí. Em nome de Jesus, pastor, dizendo o seguinte, pastor César, senta aí para ouvir sua ovelha. É isso aí que eu penso. Deixa comigo. Vai lá, sua pergunta, meu amigão. Fui pro encerramento mesmo. Já vai pro encerramento? Já. Então deixa eu pensando, a gente já tá conversando 1h10 aqui, legal, batendo um papo e ninguém nem percebeu. E o diretor tá ali, ó. Não, o diretor não. O diretor não. O diretor, o substituto ali. Diretor. Pastora Márcia, tem um momento do programa que funciona assim. A senhora vai ter seu momento, olhar para a câmera e mandar uma mensagem. Eu tenho isso comigo, pastora Márcia. Eu vou fazer aqui que eu faço todas as podcasts. Eu tenho comigo que a pessoa, nesse momento, está desesperada. Eu tenho isso comigo. E às vezes vai para o computador para assistir alguma coisa que não agrada a Deus. E quem sabe, pastor, essa é a minha fé. Tá lá digitando e aperta um botão, sai lá, podcast para começo de conversa, e tem a sua foto lá. E quem sabe essa pessoa fala, o que essa mulher quer falar comigo? Eu penso assim. Então, pastora, pessoas que nesse momento estão tentando se matar, ou perdeu a alegria de viver, perdeu a esperança de um dia melhor, um amanhã melhor. Então, para essa pessoa, só a senhora agora aquela câmera, manda essa mensagem, pastora, por gentileza. Aproveitar esse momento para você que no finalzinho desse podcast pode ter pensado assim, poxa, cliquei aqui e não vi nada assim que falasse comigo. Mas Deus nunca vai deixar a gente sem resposta. Aleluia. Então, para você que está escutando aí, que está observando, que está vendo esse podcast, Deus é Deus de sobrenatural. Deus é Deus de provisão. Deus é Deus para cumprir. Ele é fiel para cumprir toda boa palavra e promessa na minha e na sua vida. Pode não estar acontecendo o que você queira que aconteça agora. Você pode estar passando um momento de dor, de frustração, perdeu o emprego, partiu alguém que você amasse. Eu não sei qual é a situação, mas uma coisa eu sei. Nós estamos falando nesta tarde aqui de um Deus poderoso, que tem todo o poder para mudar a minha, a sua, a nossa situação, seja ela qual for. Busque a Deus. No seu momentinho aí, fale com Deus.
Ah, mas eu não sei orar, não tem problema. Orar é você falar com Deus, expor a Deus a sua necessidade. E eu tenho certeza que Ele vai te responder, porque Ele é Deus do improvável e do impossível. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que a bênção de Deus esteja sobre vocês, em nome de Jesus. Pastora, em breves palavras, tem 2 pessoas que querem receber um recado seu, Mateus e Gustavo. E para você, Mateus e Gustavo, 2 tesouros que Deus me deu, o meu orgulho, a minha satisfação, o meu título de mãe, eu atribuo toda a glória a Deus, mas louvo a Deus pela vida de vocês, pelo carinho, pela dedicação, pelo companheirismo de vocês. Eu sou uma mãe realizada. Amo vocês. Beijo, filhos. Pode sair. 2 minutos. A gente se emociona sempre aqui. Eu louvo a Deus pela vida da pastora Márcia, mulher de Deus, mulher que eu tenho muito respeito, esposa do meu amigo, uma pessoa que o Espírito Santo, eu não preciso lançar palavras, mas o amor que eu tenho por ele é como... Eu também, pastor. Eu digo sempre, uma amiga é mais chegada que irmão. Sim. Então eu aprendo, cada podcast desse edifica a minha vida, pastor. A gente se emociona, a gente chora juntos. Eu ia fazer uma pergunta, mas nem vou mais para não entristecer a pastora, no sentido assim de emoção. Mas eu agradeço muito pelo ensinamento dessa tarde, desse dia. E eu venho falar para você, podcast para começo de conversa, qual que é a nossa missão? Elevar lições do reino de Deus até você. Não queremos aqui aparecer em nada. Quem somos nós para aparecer? Nós queremos que o nome de Jesus Cristo de Nazaré, que transformou a minha vida, transformou a vida da pastora Márcia, do pastor César, do Glauco, do pastor Paulo, entre na tua vida. Dê uma chance para Jesus. É o que eu te digo, dê uma chance. Você já procurou tantos lugares, não aconteceu nada. Você já bateu a cabeça em tantas portas, não deu em nada. Que tal dar uma oportunidade para Jesus Cristo? Eu te garanto, eu bati a cabeça em muitos lugares, pastora Márcia. Até que um anjo sem asas nessa terra me falou do amor de Jesus. Amém. E esse amor eu quero compartilhar. Jesus te ama. Jesus tem um plano na sua vida. Jeremias 29:11 diz que bem sei os planos que eu tenho para a sua vida. É planos de bênção, de paz. Então, meu irmão, minha irmã que está assistindo esse podcast, pela graça e misericórdia do Senhor, eu quero declarar o que a pastora Márcia falou. Deus tem um plano maravilhoso para ti e para tua casa, em nome de Jesus. Compartilhe, dê um like, envia para o maior número de pessoas. É para promover o podcast? Não. É para divulgar a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Pastor Paulo dá o encerramento final e nosso pastor César, ore, pastor, por gentileza. Pastora Márcia, foi uma honra recebê-la aqui no começo quando a gente foi fazer a listagem dos nossos entrevistados. O nome da pastora foi uma das primeiras, porque a gente sabia que tinha muita coisa, que a pastora é uma mulher sábia. Para a honra e glória do Senhor, a gente teve a felicidade de tê-la aqui. Foi mais um ensinamento. Para você que está nos assistindo, estamos também no Instagram, podcast PCV. Dá um like lá, compartilha, abençoa. Estamos também no TikTok agora. Então a gente está expandindo palavras de edificantes. Amém, do reino de Deus. Histórias que motivam. Se você tinha uma história e quer aprender um pouquinho, escuta essas mulheres que têm passado por aqui, escuta esses homens que têm passado por aqui, porque eles transformam vida. Deus ainda continua fazendo a sua obra. Deus continua sendo bom. E um bom final de tarde, um bom final de noite, um bom final de dia, mais um programa juntos. Meu pastor, é uma honra, time que tá ganhando, você saiu vitorioso nessa aqui, fica tranquilo, certo? Olha lá, tentaram derrubar, mas bateu bem o pênalti. Amigos. Graças a Deus, eu só agradeço. Vocês são maravilhosos, estar com vocês aqui. Te amo, meu amigo. Te amo. E o pastor completou mais um ano de vida de música pela frente. Em nome de Jesus. Amém, meu pastor. Amanhã nós vamos orar por ele na igreja. Pastor, é uma honra ter esse casal, essa família. Ora por nós, meu pastor. Dá o encerramento aí, se despede do povo aí.
Pode pegar só um minutinho só, pastora. A entrevistada pediu pra parar e falou, Não. Pode parar. Falou amanhã, é que eu pensei que isso iria amanhã. Não, amanhã é aqui. Não, amanhã aqui. Glória a Deus. A entrevistada parou. Parou. Nós estamos aqui com adjuvantes, pastor. Hoje o programa é dela. Olha o Glauco. Ele até respirou, mandou parar. Meu Deus. Acelera essa oração. Vai lá, pastor. Acelera que você ganhou o jogo. Falando que eu mando lá e ela vai parar. Eu tô até preocupado. Pai, eu quero te louvar, Deus. Nesse momento, Deus, precisa ter nos conduzido, Senhor, nessa tarde aqui. Eu creio, Pai, que o Senhor tem falado aos corações, ó Pai. Fortalece, Pai, com o teu bálsamo, teu refrigério, Senhor, sobre cada vida, eu te peço, Pai, a tua bênção, sobre cada família, sobre esse trabalho, Pai, sobre esse ministério. Pai, aperfeiçoa cada um dos teus filhos, passando cada vez mais, no nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Ei, Amém. se for de noite, vai deitar, vai descansar. Deus ainda está no controle da situação. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Marisa e Araci. Em breve estaremos juntos aqui. Amém. Até rimou, hein? Glória a Deus. Beijo no coração. Beijo. Valeu, Glauco. Até a próxima. Apaga isso aí.